palavra da salvação. Então, prezados irmãos e irmãs, tendo transcorrido as 5 semanas do tempo quaresmal, e nós tendo refletido a palavra de Deus, a palavra de Jesus, hoje iniciamos a Semana Santa. Mas para que nós realmente possamos viver de verdade esta semana que ora inicia, nós temos que fazer o que Jesus fez durante a sua vida inteira, ou seja, o movimento quenótico, o movimento de ser rei e se colocar a serviço, o movimento de ser mestre e acolher a todos para o seu ensinamento, bem ao contrário do que nós às vezes fazemos. Fazemos sim o contrário. Quando achamos que estamos lá em cima, olhamos para baixo, como se diz, com desdém. Quando temos o poder, usamos de autoritarismo. Quando achamos que sabemos um pouco mais, temos aquela vontade de selecionar, de dizer, esse serve, esse não serve. E não foi isso que durante essa quaresma Jesus foi nos ensinando. E é justamente os seus ensinamentos de uma mudança de vida que deixavam cada vez mais os fariseus, os mestres da lei, ou seja, o sinédrio, os que mantinham o poder, cada vez mais revoltados e cada vez mais cheios de vontade de eliminar Jesus, com desculpas Ns, apesar de terem visto sinais, apesar de terem visto obras, apesar de terem visto e ouvidos só coisas boas de Jesus. Mas isso às vezes o incomodava, porque eles diziam para fazer, mas não faziam. E era justamente isso que Jesus cobrava, né? E isso, como eu disse, levou Jesus à morte. Mas, como diz Isaías, um só irá sofrer, para que todos sejam salvos. Sim, Jesus, em outra passagem, lá no Evangelho de São Mateus, o que ele diz? Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E se torna ele o perfeito, o justo, o santo sacrifício para a redenção da humanidade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus já fez a sua parte. Cabe a nós continuarmos fazendo a nossa parte a partir dos ensinamentos de Jesus. E, se necessário, também nós nos esvaziar das nossas arrogâncias, dos nossos preconceitos, das nossas autossuficiências, do nosso pensar que Deus
não é necessário para nós, conforme a parábola do filho pródigo. E quando que o filho foi ver que Deus, que o Pai, sim era necessário? Quando ele estava na miséria. Mas não é necessário nós cairmos em estado de miséria para encontrarmos a misericórdia. É só nós viver aquilo que nós todos os domingos celebramos, que é a Eucaristia. E celebrar a Eucaristia é dizer que cremos em Jesus, mas não simplesmente como os fariseus diziam que acreditavam que o Messias viria. Mostrar que nós cremos em Jesus através dos nossos gestos, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Pois assim nós estaremos fazendo a nossa parte para um dia nós também estarmos junto com Jesus no reino celeste, ceando com Ele, como Ele mesmo diz aos apóstolos na última ceia, que não iria mais acontecer isso aqui na terra, mas se os discípulos guardassem a fé, espalhassem a boa nova, com o testemunho e com as ações que até então aprenderam de Jesus, iriam participar do banquete do reino nos céus. E assim também está reservado para nós. Então não deixamos que a crucificação de Jesus seja para nós o fim de tudo, a morte eterna, mas sim, a crucificação de Jesus seja a nossa ressurreição, a vida eterna, no nosso acreditar, no nosso ser e principalmente no nosso agir. Foi isso que Jesus ensinou aos apóstolos. E é isso que Jesus, através dos evangelhos, continuam nos ensinando. Sejamos nós também essas pessoas de fé, essas pessoas de esperança, essas pessoas cheias de amor, que quer vida e vida em abundância, mas para todos. Não a exemplo do Sinédrio, ou seja, dos fariseus, dos doutores e dos mestres da lei, que queriam essa vida, essa abundância só para eles. E foi justamente contra isso que Jesus veio. Então, como eu já falei, Jesus já fez a sua parte. Cabe a nós continuarmos fazendo a nossa da maneira correta.